Fala galera, beleza? Então, vamos lá, mais uma aula, né? Hoje a gente vai falar sobre aplicações das leis de Newton, né? A gente já viu as leis de Newton, viu a primeira, a segunda, a terceira lei, vimos as fórmulas, vimos como elas se comportam, mas agora a gente vai ver alguns exemplos, tá? De alguns exercícios que são, como eu posso dizer, base, né? Então a gente vai ver algumas configurações, modelos de exercício que geralmente a gente vai ver quando a gente estiver fazendo problemas desse tipo, envolvendo forças. Então vou citar aqui 4 exemplos, tá? Que são casos recorrentes, são casos que acontecem em muitos exercícios, para vocês terem uma noção de quando vocês verem algum exercício desse tipo, vocês saberem como resolver, tá? Então, vou botar aí na tela para vocês o primeiro exemplo, vocês acompanham a leitura e a gente vai fazer no quadro. Vamos lá, primeiro exemplo. Número 1. 3 corpos A, B e C de massas 1, 3 e 6 quilos estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. A força constante F igual a 5 newtons horizontal é aplicada ao primeiro bloco A. Determine a aceleração adquirida pelo conjunto, a intensidade da força que A exerce em B e a intensidade da força que B exerce em C. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente quer saber, né, começando aqui, é qual é a aceleração do conjunto, tá? Por que ele fala aceleração do conjunto? Porque esse é o primeiro princípio que a gente tem que pensar aqui. Se eu tenho 3 blocos, um encostado no outro, A, B e C, e eu empurro o primeiro bloco, o que vai acontecer com os outros 2 blocos, né? Vão se mover também, né? Imagina 3 coisas, uma do lado da outra. Você empurra a primeira, essa aqui empurra a segunda e a segunda empurra a terceira. E as 3 se movem. E elas se movem como? Elas se movem juntas, né? Então, se os 3 blocos se movem juntos, logo eles têm que ter a mesma aceleração, pois eles estão se movendo juntos. Se eles tivessem acelerações diferentes, cada um ia se mover numa velocidade, o que não ocorre, né? Beleza. Então, primeiro ponto, os corpos se movem juntos, tá? Então, eles têm a mesma aceleração. E aí eu quero calcular quanto que vale essa aceleração. E aí vem a primeira dica. Sempre que você tiver num problema e você tiver querendo saber qual é a aceleração e esse problema ele envolver forças, muito provavelmente, né, 99% dos casos, você vai ter que partir da segunda lei de Newton, que é força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá bom? Então, a gente vai partir disso. Eu vou resolver, tá, isso aqui pelo método longo primeiro, tá, para explicar para vocês. Depois, no final, eu vou resolver pelo método curto, que é bem mais fácil. Mas eu vou fazer pelo método longo primeiro para vocês entenderem o conceito da coisa, tá bom? Então, começando. Primeira coisa que a gente tem que ver, que a gente tem que fazer aqui, é definir quais são as forças que atuam sobre esses corpos, né? Sobre cada um dos corpos. Então vamos olhar aqui para A, para B e para C. Em A, quais forças eu tenho em A? Eu tenho a força externa aqui, ó, F, né? Que ele falou no problema, força F. Eu tenho a força peso, né? Eu tenho peso aqui para baixo. Tenho força normal para cima. E vou ter, ó, o que acontece quando A empurra B, né? A gente viu lá na outra aula das leis de Newton que se um corpo exerce uma força, se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B exerce em A uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, não é? Essa não é a terceira lei de Newton? Então, se A empurra B, B tem que fazer uma força em A contrária à força que A faz em B. Então, se eu colocar aqui, né, que A está empurrando B, então A está fazendo uma força nesse sentido aqui, ó. Então, essa aqui é a força que A faz em B. Eu tenho que assumir que B também faz uma força em A, só que no sentido contrário. Então, eu teria uma força que B faz em A.
Beleza. Então, essas são as forças que existem em A. Em B? Em B eu continuo tendo peso, né? Vou botar logo aqui peso em todo mundo, porque todos os blocos têm peso, né? Assim como todos os blocos têm normal também. Vou botar aqui normal e anormal aqui. Beleza. E aí, eu tenho a força que A faz em B, e aí B empurra C. Se B empurra C, obviamente tem que ter uma força que C faz em B. Então, eu também tenho aqui, ó, uma força contrária, que é a força que C faz em B. Beleza. E aí, B faz uma força em C. Então, aqui é a força que B faz em C. Tranquilo. Vimos quais são as forças que existem, né? Agora, vamos entender como que essas forças se comportam. Primeira coisa, né, que eu vou olhar aqui é qual é o sentido do meu movimento. F, que é a força externa, está na horizontal. Então, esses meus 3 blocos, eles estão se movendo, ó, nesse sentido, né? E nessa direção. Na direção horizontal. Eles vão se mover na direção vertical? Não vão se mover, né? Porque eles estão apoiados sobre uma superfície, né? Então, eu tenho aqui, né? Por exemplo, isso aqui sobre a minha mão. Eu posso empurrar, né? Eu empurro, ela se move na horizontal, mas na vertical ela não se move. Por quê? Porque está apoiada. Então, justamente por isso, se eu não tenho movimento na vertical, a minha força peso tem que ser igual à minha força normal, certo? Então, eu posso cancelar aqui, ó, peso com normal, peso com normal, peso com normal. E aí eu fico só com as forças na horizontal, que é onde eu tenho movimento. Então, eu vou analisar aqui bloco a bloco. Quais são as forças que existem, né, no bloco A, que sobraram no bloco A? Eu vou ter, ó, lembrando que eu vou usar aquela fórmula que é força resultante é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton, né? Beleza. Então, eu vou aplicar ela em A. Em A, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quais são as forças que eu tenho em A? Ó, eu tenho a força F e a força que B faz em A, né? Só que elas estão em sentidos contrários. Se elas estão em sentidos contrários, a minha força resultante vai ser F menos FBA. Beleza? Vai ser igual. Qual é a massa desse corpo aqui? É a massa de A vezes A. Beleza? Em B, aplicando a segunda lei de Newton em B, quais forças eu tenho em B? Tem a força que A faz em B e a força que C faz em B. Então, vai ficar F que A faz em B menos F que C faz em B é igual a massa de B vezes A, né? E em C? Em C eu só tenho uma força, ó. Eu só tenho a força que B faz em C. Então, vai ser força que B faz em C é igual a massa de C vezes A. Beleza? Então, ó, criei 3 equaçõezinhas, cada uma para cada bloco. Beleza? Tranquilo. O que é isso aqui, né? O que a gente criou aqui? A gente criou um sisteminha, não foi? Isso aqui não é um sistema? Ó, isso aqui não é um sistema? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, ó, e resolver esse sistema. Vou resolver esse sistema. Beleza. Se eu somar essas 3 equações, olha só o que vai acontecer. Se eu somar, né, vou resolver pelo método da soma. Vou somar essa equação, mais essa equação, mais essa equação, tá? Vou colocar aqui, senão eu não ficar embolado. Então, somando as 3, eu vou ficar ali, ó, com Fzão, né? Menos FB mais FAB. Aí, ó, o que entra aqui, ó? Aqui entra o grande lance da questão, que é a força que B faz em A não é igual à força que A faz em B? Essa não é a terceira lei de Newton? Que a força que A faz em B, né, é igual à força que B faz em A, só que em sentidos contrários, não é isso?
Então, se em módulo essas forças são iguais, eu tenho aqui, ó, menos FBA e aqui eu tenho mais FAB. Então, isso aqui, ó, some. Beleza. E aí aqui eu tenho menos FCB e aqui eu tenho mais FBC, que também são iguais. Então, eu corto também. Beleza. Sobrou o quê? Sobrou só o que tem do outro lado do igual. Então, ficou F é igual a MA vezes A mais MB vezes A mais MC vezes A. Como esse A aqui é igual para todo mundo, posso colocar em evidência. E aí eu fico com F é igual a, boto o A em evidência aqui, ó, A, MA mais MB mais MC. Beleza. E aí agora, ó, ficou fácil de resolver, né? Porque F eu sei, o problema me deu, as massas o problema também me deu, e eu quero descobrir a aceleração. Ah, beleza. Então, ó, se eu quero descobrir a aceleração, eu vou substituir aqui. A minha força é de 5 newtons. Então, ó, 5 é igual a A. As massas são 1 mais 3 mais 6. Então, eu fiquei com 5 é igual a A vezes 10. Logo, A é igual a 5 sobre 10. A é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Esse é o método longo para a gente chegar nessa resposta da aceleração. Qual é o método curto? Qual que é o macete? Qual é o macete para a gente fazer isso bem mais rápido, tá? O macete é o seguinte, a gente pode avaliar esses 3 blocos, em vez de a gente separar eles, a gente pode analisar eles como sendo um bloco só. Se eles estão se movendo juntos, ó, vou fazer o desenhozinho aqui de novo deles juntos. Ó, se eles estão se movendo juntos, certo? Então eles estão se movendo para cá, com uma aceleração A, que é igual para todos. E aí eu tenho uma força externa aqui, né? F. Beleza. Então eles vão se mover para cá, todos juntos. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, e considerar que esse bloco é um único bloco. Que esses 3 blocos formam um conjunto que é um único bloco. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou considerando que esses 3 blocos estão unidos, tá? Em um único bloco. Imagina que a gente foi e soldou esses 3 blocos. Você tem 3 blocos, você vai lá e soldou, grudou os 3 blocos. Agora eles são um bloco só. Eles se movem completamente juntos, né? Se você fundiu aqui os 3 blocos, o que acontece com a massa dos blocos? Você tinha 3 blocos, juntou os 3. O que acontece com a massa deles? Isso aí, soma, né? Você vai somar a massa deles. E aí que vem o macete, ó. Vou botar aqui, ó. Macete. Qual é o macete? Você vai usar isso direto na formulazinha. Força resultante é igual a M vezes A. Qual que é a força resultante? Ó, olhando para esse bloco aqui, qual é a única força que está sendo aplicada sobre esse conjunto de blocos? Não é a força F externa? Então, sua força resultante é F. Qual que é a massa? A gente não falou que a massa vai juntar, vai fundir as massas? Então, se vai fundir as massas, a massa é a massa total. É MA mais MB mais MC. Beleza. Vezes A. Olha só, já chegamos aqui nesse ponto. E aí é só substituir os valores. Aqui é 5, aqui é 10, aqui é A. Então, A é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. E aí o que a gente fez em quase 2 quadros, a gente resumiu para 3 linhas. Tranquilo? Então, qual que é mais fácil? O macete é sempre mais fácil, tá? Então, tentem fazer sempre por aqui. Ah, professor, posso fazer por aqui? Pode, não tem problema nenhum. Só que é muito mais longo, perde muito mais tempo e a chance de errar é maior.
Então, usa o macete, joga direto na formulazinha aqui, junta as massas, acha a aceleração. Lembrando, esse macete é para achar a aceleração, tá? Porque agora a gente vai para a letra B, vocês vão ver que para a letra B a gente vai precisar voltar para os blocos separados, tá? Ó, vamos ver a letra B. A intensidade da força que A exerce em B. Então, ó, eu quero saber qual é a força que A exerce em B. Ó, qual a força que A exerce em B? Eu quero saber isso, né? Só que aí, como eu sou malandro, eu vou fazer primeiro a letra C. Ué, professor, por quê? Ó, presta atenção. Olha qual é a letra C. Qual é a intensidade da força que B exerce em C. Olha só aqui, ó. Não está muito mais fácil de achar essa aqui? Porque eu só tenho, ó, uma força. Então, eu posso vir direto, ó, para essa equaçãozinha aqui. Qual que é a força que B exerce em C? A força que B exerce em C é igual a massa de C vezes A. Então a força que B exerce em C é igual a 6 vezes o A que eu acabei de achar, que é 0,5. Então a força que B exerce em C é igual a 3 newtons. Tranquilo. Agora que eu achei a força que B exerce em C, eu volto para o B. Porque, ó, qual que é a fórmula de B? A fórmula de B é a força que A exerce em B menos a força que C exerce em B é igual a massa de B vezes A. Então a força que A faz em B menos a força que C faz em B. Opa, já achei. A força que C faz em B é igual à força que B faz em C, que eu acabei de achar aqui, ó. Por isso que eu fiz a letra C primeiro. Então, vou substituir aqui. A massa de B é 3. A aceleração eu achei aqui em cima, que é 0,5. Beleza. Fiquei que a força que A faz em B é igual a 1,5 mais 3. Então, a força que A faz em B é igual a 4,5 newtons. Tranquilo? Então, usando o macetinho, ó, você faz rapidinho esse tipo de questão. Beleza? Então, qual é a lição aqui? Toda vez que você vê uma questão de blocos, tá? Pode ser 2 blocos, pode ser 3 blocos, 4 blocos, um bloco puxado por um fio, um bloco, tá? Viu um bloco? Colocou lá. Um bloco puxando o outro, um bloco empurrando o outro. Você vai lembrar desse exemplozinho aqui, vai lembrar de como um bloco empurra o outro, como que uma força age num bloco, qual é a força resultante, vai lembrar do macetezinho para achar a aceleração e vai fazer a questão rapidinho. Tranquilo? Vamos então para a próxima questão. Vamos lá, galera, para o exemplo 2. Os corpos A e B da figura têm massas respectivamente iguais a 6 e 2 kg. O plano de apoio é perfeitamente liso e o fio é inextensível e de peso desprezível. Não há atrito entre o fio e a polia, considerada sem inércia. Adote G igual a 10 e determine a aceleração do conjunto e a tração do fio, beleza? Então, primeiro, a aceleração do conjunto, segundo, tração no fio. A aceleração do conjunto, a gente já viu no exemplo anterior, que é porque eles se movem juntos, então eles têm a mesma aceleração. E a tração no fio, né? O que é essa tração no fio? Sempre que a gente falar de tração, é a força exercida em cabos ou fios. Então, sempre que você tiver um cabo, né, numa questão de força, ou um fio, você vai ter tração. Então, tração é simplesmente a força que existe aqui nesse fio, ó, né? Eu tenho um corpo A sendo ligado a um corpo B por um fio. Então, B vai cair e vai começar a puxar A. Então, quem puxa A é o fio. Então, quem puxa A é a tração. Assim como o B também é puxado por A. Então, ele também tem uma tração aqui, ó, só que para cima, porque o fio está sendo puxado para cima aqui em B. Beleza? Só para a gente já definir aqui onde que fica a nossa tração. E aí, como eu expliquei no exemplo anterior, sempre que a gente tiver blocos ou fios, a gente pode usar um macetinho, né? Qual é o macete? É considerar que tudo isso aqui, ó,
é um corpo só. Ué, professor, mas quando eu tenho um fio ligando no meio, eu também posso fazer isso? Pode, tá? Pode fazer isso. Por que você pode fazer isso? Porque se eles se movem juntos, tá? Eles se movem uniformemente com a mesma aceleração, você pode considerar que eles são um único corpo, porque eles se comportam como um único corpo. Já viu um carro puxando um outro carro na estrada, né? Vai um carro na frente puxando o outro atrás. Tem como o carro de trás ir para outro lugar ou andar em outra velocidade que não seja do carro da frente que está puxando? Não tem como, né? Porque quem está puxando é o da frente. Então o de trás vai se comportar igual o da frente. Aqui é a mesma coisa. Você tem um bloco puxando um outro bloco. Então não tem como esse bloco de trás se comportar de uma maneira diferente do que esse bloco aqui da frente. Tranquilo? Então a gente já vai direto para o macete, que é para não perder tempo. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Lembrando outra coisa, que é, sempre que eu quero aceleração e estou falando de forças, eu sei que eu vou partir de qual forma? Isso mesmo. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Show de bola. Então, eu vou olhar aqui, ó, qual é a minha força resultante que está sendo aplicada nesse meu conjunto, né? Vamos olhar aqui para A e vamos olhar aqui para B. Se eu estou considerando que os dois são um corpo só, essa tração aqui, ó, dos fios, ela não aparece nesse momento. Por quê? Porque é como se o fio não existisse. Não é um bloco só? Não estou considerando tudo uma coisa só? Se é uma coisa só, não tem fio. Então, nesse momento, essa tração aqui, ela desaparece. Ela só vai aparecer quando eu separar os blocos e analisar eles separadamente. Então, em A, eu tenho peso e normal. Como A está apoiado, peso cancela com a normal. Beleza, então em A eu não tenho força nenhuma. Em B, eu tenho peso, mas B não está apoiado. B está solto aqui no ar, ó. Então eu só tenho peso, mas eu não tenho normal. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma força peso para baixo. É justamente a força peso que puxa o conjunto dos blocos A e B, né? Então, existe uma força peso aqui, ó, para baixo. Quanto que vale essa força peso? Essa força peso é o peso de B, né? É o peso de B. Lembrando que peso é massa vezes aceleração. Então, qual que é a minha força resultante, né? Qual é a única força que existe aqui nesse conjunto? É a minha força peso, beleza? Então, aqui eu vou ficar com peso de B é igual a massa, e aí a massa tem que lembrar o quê? Se eu estou juntando os blocos, eu estou juntando as massas. Então, a massa aqui, ó, é massa de A mais massa de B, vezes A. Beleza. Quanto que vale o peso de B? Massa de B vezes G é igual a massa de A mais massa de B vezes A. Show de bola. Quanto vale a massa de B? Massa de B é igual a 2, gravidade é igual a 10, massa de A é igual a 6, mais a massa de B, que é 2, vezes A. Então, eu tenho que A é igual a 20, ó. 20 dividido por 8. Beleza? 20 dividido por 8 vai dar 20 dividido por 8, 2,5. 2,5 metros por segundo ao quadrado. Já achei a aceleração. Achei a aceleração, agora eu quero achar a tração. Ah, mas para a tração aparecer, professor, você falou que tem que analisar os blocos separadamente. Isso mesmo. Então agora eu vou ter que olhar aqui, ó, o que acontece separadamente em cada bloco. Se eu separo os blocos, a minha tração aparece. E aí eu posso descobrir a tração tanto em A quanto em B, tá? Eu vou usar aqui em A, porque em A quantas forças eu tenho em A? Eu só tenho uma força. Em B eu tenho quantas forças? Tenho 2 forças. Então é sempre mais fácil a gente começar pelo bloco que tem menos forças, beleza? Então eu posso analisar aqui, ó, quais são as forças que existem em A. E aí eu vou usar a mesma fórmula. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quais são as forças que existem em A?
só existe atração em A, vezes a massa de A vezes A. Então a atração tem que ser igual à massa de A, que é 6, vezes a aceleração que eu acabei de achar, que é 2,5. Então a atração vai ser igual a 6 vezes 2,5, que é 15 newtons. Tração é em newtons também, professor? Tração é em newtons também, porque é uma força, tá? Então todas as forças são dadas em newtons. Tranquilo? Bem facinha, tranquilinha, jogando no macete direto, rapidinho a gente faz. Beleza, vamos para o exemplo 3. Acompanha aí. No arranjo experimental da figura, os corpos A e B têm, respectivamente, massas iguais a 5 e 2 kg. Os fios e as polias têm massas desprezíveis, não há atrito entre o fio e a polia, adote G igual a 10 e determine novamente a aceleração do conjunto e tração nos fios. Só que agora, qual é o arranjo? Nosso arranjo mudou, né? A nossa configuração mudou. Então eu tenho aqui, ó, uma polia fixa, tá? Onde eu tenho preso nessa polia 2 blocos. Ó, eu tenho um bloco B desse lado e A desse lado. Tranquilo. E aí eu te pergunto, qual vai ser o bloco que vai puxar o outro bloco, né? Eu tenho 2 blocos presos aqui. Obviamente, um desses blocos, né, vai puxar o outro. Eles vão pender para um dos lados. Para onde vai pender, né? Para onde que vai o movimento? O movimento, né, vai ser puxado pelo bloco que tiver maior massa, né? Se você pegar duas coisas, 2 objetos, pendurar num fio e soltar assim, né? Qual que vai puxar mais? O que for mais pesado, não é? Então eu vou olhar aqui, meu bloco que é mais pesado é o bloco A. Então a minha tendência de movimento, ó, é nesse sentido aqui, ó, no sentido de A. Beleza. Professor, aqui não tem como usar aquele macete, né? Porque não tem como falar que isso aqui é um corpo só. Tem sim, tá? Tem sim. Sempre que tiver bloco ou fio, a gente vai jogar direto no macete. Beleza? Então, ó, jogando direto no macete. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual vai ser a força resultante aqui? E aí você tem que tomar cuidado. Por quê? Quais são as forças que existem aqui? Eu tenho peso de A, ó, e tenho peso de B. E agora nenhum dos dois é cancelados porque nenhum dos dois estão apoiados. Então os dois têm influência no movimento. Beleza? E aí o que eu vou ter que analisar? Como o movimento está indo no sentido de A, ó, eu estou indo no sentido de A, então o peso de A está puxando o peso de B, certo? Então quando eu for fazer minha força resultante aqui, vai ser o quê? Vai ser peso de A menos peso de B. Porque, ó, peso de A está no sentido do movimento e B está no sentido contrário ao movimento. Então tem que aparecer um menos aqui. Isso aqui vai ser igual a massa de A mais massa de B vezes A. Lembrando que se eu junto os corpos, eu sempre tenho que juntar as massas. Beleza. Qual que é o peso de A? Peso de A é massa de A vezes G. Peso de B é massa de B vezes G. É igual a MA mais MB vezes A. Beleza. Agora é só substituir os valores, né? Qual é a massa de A? A massa de A é 5 vezes 10 menos massa de B, 2 vezes 10, igual a 5 mais 2 vezes A. Então aqui vai dar 50 menos 20 é igual a 9 vezes A. Aqui vai dar 30 é igual a 9. Não, calma aí, fiz errado aqui. Já dei a resposta, né? Calma aí, aqui é 5 mais 2. 5 mais 2. Aí sim dá 7, né? Já tinha feito a conta direta ali. Então aqui fica 7 vezes A. Então A é igual a 30 dividido por 7. 30 dividido por 7
vai dar aproximadamente 4,3, né? 4,3 aqui metros por segundo ao quadrado. Beleza, beleza. Tranquilo. E aí, que eu quero descobrir a tração no fio, novamente eu posso fazer tanto em A quanto em B. Porque a tração, ó, eu tenho tração aqui em A e também tenho tração aqui em B. Como os dois blocos têm duas forças cada um, não faz diferença. Vou pegar aqui em A, aleatório, né? Vou fazer em A aqui, ó. Então eu vou fazer força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quais são as forças que existem em A? Em A tem peso de A menos tração. É igual a massa de A vezes A. Peso de A é 5 vezes 10, menos a tração é igual a 5 vezes 4,3. Então, ó, 50 menos 4,3 vezes 5 vai dar 21,4. 21,4 é igual a T. T é igual a 50 menos 21,4, que vai dar aproximadamente 28,6 newtons. Beleza? Vamos pro próximo aí. Um corpo de massa m igual a 2 kg desliza num plano inclinado, perfeitamente liso, que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Determine a aceleração do corpo e a intensidade da força normal que o plano exerce no corpo. Tranquilo. Então, ó, plano inclinado, tá? Clássico da física, a gente sempre vai ter vários problemas, a gente vai ter um plano inclinado. E quando a gente tem um plano inclinado, a gente tem algumas peculiaridades, tá? Primeiro, vamos analisar aqui quais são as forças que existem sobre esse bloco, né? Esse bloco aqui ele vai ter uma força peso, né? Ele vai ter uma força peso aqui. Então, ó, ele tem uma força peso. E a força peso, a gente sabe que ela é sempre uma força vertical para baixo, né? Ó, força vertical para baixo. Beleza. E ele também vai ter uma força normal, porque ele está apoiado sobre uma superfície inclinada, mas ele está apoiado, né? E aí, se ele está apoiado, eu vou ter uma força normal, e aí que entra, porque a força normal, a gente sabe que ela é sempre perpendicular à superfície. O que é isso? Ela faz 90 graus com a superfície. Então a força normal aqui, ela não vai estar reta para cima, ela vai estar, ó, inclinada aqui assim, ó. Olha só. Força normal vai estar assim. Beleza? Porque ela tem que fazer 90 graus com a superfície. Então ela tem que estar perpendicular à superfície. Beleza? E aí o que acontece? Quando você tem essa configuração aqui, né? Quando a gente tem um plano inclinado, esse nosso peso, ele tem duas componentes aqui, ó. Por quê? Imagine que você vai pegar esse plano, e coloca ele na horizontal. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar ele daqui, vai fazer assim. O que vai acontecer com esse peso? Ele vai ficar inclinado, né? Aqui ele está reto para baixo. Se você vem e pum, ajeita esse plano aqui para a horizontal, esse peso fica inclinado. Então, sempre que você tem uma inclinação em relação à superfície, você tem que decompor como que essa força se comporta nessa superfície. Então, de acordo com essa superfície, que é uma superfície inclinada, eu vou ter duas componentes dessa força peso. Eu vou ter uma componente aqui, ó, que eu vou chamar de Px, e vou ter uma componente aqui, que eu vou chamar de Py. Beleza? Então, aí eu tenho, ó, uma componente paralela à superfície e uma componente perpendicular à superfície. Tranquilo? Então, eu decompus essa minha força aqui que estava inclinada em relação à minha superfície em duas forças que estão uma paralela e uma perpendicular. É como se eu formasse um plano XY. Como se eu formasse um plano XY. Né? Uma coisa paralela e uma coisa
vertical, só que em relação à superfície, beleza? Tranquilo. Mas e aí, o que eu faço com esse px e esse py? Como é que eu utilizo eles, né? Então, de acordo aqui com relação de triângulos, ó, eu formo um triângulozinho aqui, ó, tá vendo? E aí, esse ângulo aqui de dentro, ele é igual ao ângulo de inclinação do plano. Então, esse meu ângulo aqui, ó, esse meu ângulozinho aqui, é igual a esse meu ângulo do plano aqui. Tá, e daí, professor? Ainda não entendi nada. Calma. Se eu estou decompondo, né? Eu estou pegando essa força aqui e vou decompor para cá e para cá, né? Ó, vou decompor uma para cá e vou decompor uma para cá. Na nossa aula de vetores, a gente já viu como que a gente decompõe vetores. Peso é uma força, logo é um vetor, porque força é uma grandeza vetorial, certo? Então, eu vou decompor esse meu vetor P em dois outros vetores, Px e Py, que eu já sei fazer. Ah, então se eu vou decompor aqui peso, né, em direção a Px, eu estou indo com ângulo ou eu estou indo sem ângulo? Ó, P em direção a Px, eu estou indo sem ângulo, né? Então, o meu Px é P sem ângulo, seno de θ. Estou começando a entender agora, ó. E o meu PY? Ah, PY é com ângulo, ó, vim na direção do ângulo. Estava aqui, vim na direção do ângulo. Então, é P com ângulo, então é P cosseno de θ. Então, PX é P seno, P sem ângulo, e PY é P cosseno, P com ângulo, beleza? Sem ângulo, com ângulo. Tranquilo. Agora eu sei quanto que vale PX e eu sei quanto que vale PY. E ainda posso tirar mais uma conclusão daqui, que é o quê? Se quando eu estou na horizontal, o meu peso cancela com a normal, né? Porque estão um em direção ao outro, um contrário ao outro, melhor dizendo, né? Aqui, quem que vai cancelar com a normal? Ó, quem cancela com a normal aqui é o meu PY. Então, nesse caso aqui no plano inclinado, a normal é igual a PY. Normal é igual a PY. Beleza? Agora a gente consegue descobrir qual é a aceleração desse corpo. Por quê? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Qual que é a força resultante? Qual que é a força que está movimentando esse bloco? Ó, acabamos de ver que N é igual a PY, né? Então, eu estou cancelando aqui, PY com N. Qual é a força que sobra? A força que sobra é o meu PX. Ué, professor, e aquele P ali sumiu? A gente não decompôs ele em outras duas forças? Então, eu decompus ele em PX e PY. Então, é como se ele sumisse, ó. Ele está decomposto em PX e PY. Então, ele some daqui. Então, se eu cancelo, ó, PY com N, o que sobra? Sobra PX. Então, minha força resultante só pode ser PX. É igual a massa vezes a aceleração. Quanto que vale PX? PX vale P seno de θ. É igual a massa vezes A. Quanto que vale o peso? Peso é massa vezes gravidade. Aqui repete tudo. Seno de θ é igual a M vezes A. Beleza, agora é só substituir. Quanto que é a massa? A massa é 2, a gravidade é 10, o seno de 30, né? E aí, para descobrir seno e cosseno, como é que a gente faz? Faz aquela tabelinha, né? Bota aqui, ó. 30, 45, 60. Aqui eu boto seno, cosseno. E aí, como é que eu faço? Faço 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em todo mundo. Raiz, raiz, raiz. Ué, e 1 não tem raiz? Não tem. Raiz de 1 é o próprio 1, então eu não preciso colocar. Né? Então, quanto que é o seno de 30? Ah, o seno de 30 é meio. Então, o seno de 30 é 0,5. Isso aqui vai ser igual a massa, que é 2 vezes A. Beleza. Então, isso aqui dá 2 vezes 10, 20, vezes 0,5 dá 10.
é igual a 2 vezes A, então A só pode ser igual a 10 dividido por 2, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza, já descobriu o A. Show de bola. Agora eu quero descobrir quanto vale o N, né? Ele te perguntou qual que é a força normal, né? Ora, se A normal é igual a PY, se A normal é igual a PY, basta calcular PY. Então, a normal vai ser igual ao P vezes cosseno de θ. Beleza. Então, normal é igual a M vezes G vezes cosseno de θ. Normal vai ser igual a massa, né? Massa aqui é 2, vezes 10, vezes cosseno de θ. Cosseno de 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Então, N é igual, corto 2 com 2, a 10 raiz de 3. Pode deixar assim, professor? Pode deixar assim, tá? Pode deixar assim, não tem problema. Mas eu já falei para vocês também que é importante a gente saber duas raízes, né? A gente saber quanto vale a raiz de 2, que é aproximadamente 1,4, e quanto vale a raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. Então eu posso deixar assim, mas eu posso substituir por 1,7 também. Posso. Então N também pode ser 10 vezes 1,7, que dá 17 newtons. Então posso dar essa resposta aqui, ou posso dar essa resposta aqui. Não tem problema, as duas estão corretas. Tranquilo? Beleza? Tamo junto, até a próxima aula, galera. Abraço.